Viajar passou a ser um estilo de vida para muita gente. Com a chegada da temporada de verão, a busca é por novos roteiros e paisagens exuberantes para passar as férias. Santa Catarina está entre um dos destinos mais procurados por turistas. Seja por conta das belas praias do litoral catarinense ou pelas paisagens naturais da Serra, o estado está repleto de atrações e modalidades turísticas que encantam pessoas de todas as idades. E você, vai para onde nessas férias? Esta é a pauta do Viva Voz de hoje, que está no ar pela rádio e pela TV Univale. Hoje quem está comigo é a acadêmica de jornalismo Luana Amorim. Oi, Luana. Boa tarde, Liz, e boa tarde também para você que está acompanhando mais um Viva Voz pela rádio e também pela TV Univale. Lembrando que você pode participar do programa também das nossas redes sociais. O nosso Facebook é o facebook.com/VivaVozUnivale e o nosso Instagram é @VivaVozUnivale. Bom, hoje o nosso convidado é o professor Atos Henrique Teixeira, do curso de Turismo e Hotelaria da Univale, professor que é responsável também pela Acatur. Obrigada pela presença mais uma vez, professor. Nós que agradecemos o convite, é um prazer estar aqui. Bom, falta já menos de um mês para o verão e é aquele momento que todo mundo quer ir para algum lugar, as pessoas ficam ansiosas para fazer seus planos de viagem, encontrar novos roteiros turísticos, a coisa de férias de fim de ano, enfim, né? Vamos começar falando sobre Santa Catarina. O que você diria que são os principais destinos turísticos que a gente tem no estado? Bom, o estado, como todo mundo percebe, né, a gente sabe que é um estado maravilhoso para fazer turismo. Por várias vezes já foi campeão entre os estados brasileiros com o melhor destino de turismo. E aqui a gente tem as diversas opções, sejam elas relacionadas à praia, à serra, né, e a questão cultural, que é bastante forte, principalmente aqui no Vale e na região também do sul do estado, né? Então, como é verão, normalmente as pessoas vão procurar um destino de praia, né? Então, todo o litoral catarinense, ele é muito utilizado, né? Seja no litoral sul, que vem muito gaúcho para aquela região de Garopaba. A nossa região, nós temos um turismo regional que vem as pessoas daqui do Vale do Itajaí, que tem como segunda residência as cidades aqui de Balneário Camboriú, Bombinhas, Porto Belo, Penha, Pissarras, além daqueles turistas que vêm do resto do país. Então, o Ministério do Turismo fez uma sondagem, né? O interesse de viagem dos brasileiros para 2017, cerca de 80% dos brasileiros é ficar no Brasil, e o estado do Sul é o terceiro com maior índice de interesse. Legal. Imaginamos que Santa Catarina também, né, pelo fato de ser um dos principais estados do Sul no quesito turismo, ele é o que vai realmente receber a grande demanda de turistas que têm interesse de viajar nesse fim de ano. E bom, professor, todos os anos as nossas cidades litorâneas, elas recebem milhares de turistas, né? Quais seriam então as principais novidades para essa nova temporada? Olha, eu penso que o turismo está caminhando para um turismo chamado turismo de experiência, né? Então, a identidade cultural, aquilo que é pitoresco, aquele entrosamento entre comunidade e a demanda, e o turista, pacotes nesse sentido que levam em consideração essa relação mais próxima, né, de interação. Inclusive, às vezes, o turista passa a interagir fazendo alguma coisa por exemplo, com o pescador. Ele sai para fazer a pesca, ou ele vai até uma área de gastronomia para preparar um prato típico. Nós temos um produto bem interessante, assim como exemplo, que nós temos ali em Bombinhas um lugar chamado Engenho do Sertão. É um local onde tinha um antigo engenho. A proprietária, ela faz uma comida bem típica açoriana e ela convida as pessoas para fazer uma roda de conversa, explicar como aconteceu o desenvolvimento da cidade, mostra ali algum tipo de orgânicos que ela cultiva, como é que é a receita daqueles pratos, e as pessoas participam. Inclusive, às vezes, tem alguns casos que vêm artistas ali da região fazer uma apresentação artística, né? Daquele local. Então, esse tipo de experiência ela é muito rica, né? O turista realmente ele sai. Eu já tive a oportunidade de fazer esse roteiro e a gente sai maravilhado, porque é algo que a gente não encontra no lugar que a gente mora. E aí é que está a diferença. Então, esse tipo de experiência turística, eu acho que começa
a partir desse momento, né, das mudanças relacionadas à tecnologia, onde a pessoa está muito atribulada à tecnologia, muito envolvimento com tudo que é muito rápido, é muito fast. Não. A coisa está se voltando àquilo que é mais tradicional, aquilo que é mais slow, aquilo que é mais tranquilo. Não, é momento de relaxar. Turismo é relaxamento também. Então, uma boa parte das pessoas, né, a gente sente que está indo para esse caminho e querem algo desse jeito, né, dessa forma. A gente também tem um outro exemplo bem interessante que a gente operou agora durante o segundo semestre. Foi uma parceria do curso de gastronomia, turismo, com o pessoal de Nova Trento, do núcleo de turismo de Nova Trento, que leva as pessoas para Nova Trento a fazer um turismo diferente do turismo religioso. Tem a passagem lá no santuário, mas é visitado vários empreendimentos, vinícolas, produtos orgânicos, derivados de leite de cabra, que a gente nem imagina que é um casal israelense que tem um sítio no interior de Nova Trento e tem um produto super diferenciado. Então, esse tipo de turismo eu acho que está em crescimento. Essas descobertas, Essas descobertas. Agora, Tuz, assim, só para a gente incrementar com novos dados aqui, o balanço divulgado pelo governo de Santa Catarina no final de janeiro deste ano, né, sobre os dados do final da temporada passada, da última temporada, exatamente. O Estado havia recebido, então, só durante a temporada de verão, cerca de 5,5 milhões de turistas, e especialmente catarinenses, brasileiros em geral, estrangeiros, argentinos e gaúchos apareciam como os grupos de maior incidência no estado, né? E aí fica a pergunta, como é que está a nossa recepção para esses turistas, né? A gente está atraindo novos turistas ou são os mesmos? Bom, vamos olhar de duas formas, né? Os novos turistas em relação a uma demanda que já existe, que a maioria deles é gaúchos e argentinos, vamos dizer assim, então, que vem por estado. É um estado muito diversificado, e a gente vê que as pessoas que vêm para o Brasil, vêm para o nosso estado pela primeira vez, eles têm cerca de 95% têm interesse de voltar. Então, a gente imagina que quem veio uma vez virá a segunda, quem sabe a terceira, talvez mude a cidade, mude um pouco o roteiro, mas a gente percebe que é uma demanda, digamos assim, habituê. É muito comum esse turista voltar. O que acontece é que a gente não vê é que a gente consegue absorver outros mercados. Então, a gente tem uma pequena parcela de turistas europeus, americanos, mas a gente não sai dessa pequena parcela. Né? Obviamente que isso a gente tem aí que a gente conversa com alguns colegas, a gente sabe que para o americano, para o europeu, quando fala em sul do Brasil, ontem mesmo eu falava com uma aluna de intercâmbio, e ela falou, eles não conhecem. Eles não sabem o que é o sul do Brasil. Às vezes, eles entendem o Brasil e vêm São Paulo, Rio de Janeiro, mas eles jamais imaginam que o sul, para quem conhece, é muito legal. É um destino realmente muito interessante para turismo. Então, nesse sentido, eu acho que a gente tem essas duas questões. O turista que sempre vem, que conhece e que quer voltar, porque a gente realmente tem boas opções em todos os aspectos, infraestrutura então, a gente turística. Se preparou para receber. A gente se preparou. Eu imagino que a nossa região, além de ser privilegiada por questões naturais, culturais, o povo, mas a gente se preparou. A gente tem aqui a universidade, que dá um suporte muito grande em relação à profissionalização. A gente vê a melhoria dos serviços relacionados a turismo, sejam aqueles diretos ou indiretos, mas é sim um estado e é uma região privilegiada na questão de serviços. Né? Então, a gente está preparado. Né? Obviamente, tem alguma coisa ou outra que a gente precisa melhorar. A gente nunca é perfeito, mas a gente está... em relação à média, acho que a gente está bem acima da média. E, bom, professora, além das praias, Santa Catarina também tem diversas outras regiões que despertam também o interesse dos turistas, né? Como a Serra Catarinense, o Vale Europeu, entre outros, né? E, na sua opinião, quais seriam, então, essas outras modalidades de turismo que atraem tanto a atenção, então, do visitante para o nosso estado? Bom, justamente pela diversidade do estado. Então, o estado ele proporciona desde uma paisagem litorânea até a serra, até o oeste, então, e as culturas também, porque o estado ele foi colonizado por vários tipos, né, de colonizadores de vários, principalmente europeus, mas de vários pontos da Europa, alemães, italianos, né, austríacos e por aí vai. Então, esse tipo de diversidade, ele caracteriza cada região do estado. Né? Então, você vai encontrar aquele turista que deseja, de repente, sair do fervo
do verão ali da praia. Eu lembro de algum tempo atrás a gente procurar Urubici no carnaval e não encontrar lugar. Por quê? As pessoas que estavam na praia, eles não queriam ficar na praia, eles queriam algo diferente no estado, que não fosse muito longe, carnaval, um período curto. Urubici estava cheio, São Joaquim estava cheio. Por quê? Porque existe essa movimentação, inclusive, dentro do estado. Então, pela diversidade, a gente vê que a pessoa encontra várias opções no estado todo. E mesmo modalidade de turismo, né? O turismo, enfim, cultural. Ecoturismo, o turismo rural. Isso. A gente imagina, né, não é fazendo propaganda, mas a gente tem o turismo rural bastante acentuado aqui na nossa região. Certamente, para a temporada, é um período que a gente não imagina que os hotéis fazendas da região recebam tantas pessoas. A gente vai tentar fazer uma reserva e realmente a gente vê que às vezes não, tem épocas que não se tem lugar. Bacana. Bom, uma iniciativa bem interessante da Secretaria de Turismo do Estado foi a criação de uma websérie, não sei se você está acompanhando, Descobrindo Santa Catarina, né? Que, enfim, tá online, está disponível para as pessoas acompanharem. E a cada novo episódio dessa série, o apresentador visita diversas cidades, né? Regiões, mostrando exatamente essa diversidade que você está colocando, as paisagens e tudo mais. Isso também você acha que ecoa lá fora? Com certeza, né? Hoje, né, a mídia digital, ela te permite fazer uma série te dá uma série de possibilidades, seja na realidade virtual, realidade aumentada, ou só a promoção, a divulgação por meio de imagens, né? Mas isso tem uma questão de potência, né? Aonde se chega isso daí. Então, não se tem mais barreiras, né? Antigamente tinha a barreira, a pessoa que não escuta, a pessoa que não tem tempo, a pessoa que não vê TV hoje, a pessoa acessa o que ela quer na hora que ela quer e o que ela quer ver. Então, certamente isso, toda a promoção turística feita pelo Estado, feita pelas parcerias, né, públicos e privadas, porque também tem iniciativa privada, né, apoiando as iniciativas públicas. Então, assim, ela é muito importante para que o Estado realmente ele seja um estado de evidência na mídia nacional e internacional. Então, com certeza, todo tipo de mídia é importante para o Estado. Bacana. E bom, agora a gente vai para um rápido intervalo, mas daqui a pouco a gente volta a falar com o professor Atos Henrique e o assunto de hoje é turismo de verão. Já estamos de volta com o Vavá de hoje, que está falando sobre turismo. O nosso convidado é o professor Atos Henrique Teixeira, do curso de Turismo e Hotelaria da Univale e também coordenador da Acatur. Bom, professor, hoje em dia, então, é possível encontrar na internet diversos blogs de sites de pessoas que compartilham as viagens que realizaram e dão dicas de roteiros, de como fazer essas viagens, melhores preços, melhores lugares para visitar e tal. Essa é uma boa alternativa para quem não tem ideia de como planejar uma viagem? Sem dúvida, hoje a internet é uma ferramenta muito importante, seja para o profissional de turismo como para as pessoas que querem viajar. As pessoas que já viajaram e que fazem esse trabalho de replicar uma informação, de dar uma dica, é muito importante. Seja, como eu falei, para ambos os públicos, para todas as pessoas. O que a pessoa tem que tomar cuidado é que em determinados produtos, em determinadas ofertas, em determinadas situações bem particulares, até vou dar um exemplo como um turismo de intercâmbio que exige um conhecimento, uma experiência. Você contar sobre a experiência de intercâmbio é uma coisa. Você entender o processo que leva a pessoa desde sair da sua casa, escolher uma escola, escolher às vezes uma família. Essas decisões, elas são um pouco mais complexas. Então, nesse caso, e em algumas viagens também que são mais complexas, viagens que a gente fala que são sob medida, viagens para grupos, até mesmo individuais, mas que exigem roteiros um pouco mais planejados, né? É importante a gente buscar um profissional, né? E a gente tem na região uma oferta muito grande de empresas que são profissionais, que trabalham, se dedicam, né, diariamente, conhecem também as dicas, conhecem os caminhos, né, para se chegar aos fornecedores. E aí eu acho que a pessoa tem que fazer uma análise, né? Olha, porque às vezes se coloca assim, você vai numa agência, é tudo mais caro. Depende. Às vezes, o que é mais caro, mas a segurança que tem, a certeza que aquele pacote vai realmente acontecer, a compra é num lugar que você conhece, porque caso aconteça alguma coisa, você vai saber onde reclamar, você vai saber onde procurar o respaldo.
Ao contrário que, de repente, você vê uma oferta lá na internet, que ela é tentadora, e que você, na empolgação, você compra. Mas e daí? A data era para que você queria? Você lembrou de estar com a documentação correta na viagem? O seu filho vai viajar, você esqueceu que, de repente, precisava autorização do pai ou do ausente, e você não viu na hora do embarque, você não pôde embarcar com o seu filho. Então, são essas situações que, às vezes, o profissional... Muito bem, ela fez lá um levantamento de onde ela vai viajar, para onde o que ela vai visitar, os lugares que ela vai conhecer. Mas existe o pré-viagem, existem esses arranjos que são importantes e que o profissional que trabalha com isso diariamente, até pela sua experiência, ele consegue fazer uma orientação mais completa. Bom, pegando ainda essa linha da internet, né, que impactou em todos os setores produtivos, né, e a internet acabou trazendo muitas facilidades para quem quer planejar a viagem, é sobre isso que a gente está falando. Então, tem muito site e tem aqueles grandes portais, né, Submarino Viagens, TripAdvisor, enfim, vários que têm esses pacotes que você estava mencionando, né, muitos descontos, e eles atuam como uma espécie de agência online, né? Só para a gente discutir um pouco mais nessa linha, né? Como é que você vê o impacto disso no mercado turístico, né? De que maneira isso está trazendo consequências, tanto para quem viaja, como para quem é profissional também? Perfeito, professora. Realmente, houve um momento de a gente repensar o nosso negócio. Né, enquanto agente de viagens, enquanto as empresas agências de viagens. Então, as empresas elas tiveram que se modernizar. Então, existe essa oferta dessas grandes agências de viagens online, que da mesma forma que ela também acessa grandes bancos de dados, porque isso, na verdade, está tudo dentro de grandes bancos de dados. Nós, pequenos, nós também temos acessos a esses bancos de dados. Obviamente que uma empresa que tem grande poder de negociação, para determinados produtos que estão encalhados, que a gente fala assim, ou um produto que não tem muita saída, ou que se prepara algum lançamento, há algumas negociações particulares. E, nesse caso, obviamente, né, há situações, né, que dizem, que levam, né, a uma oferta excelente no mercado. Difícil competir, né? Claro. Sim. Mas eu acho que, em geral, assim, a gente olhando, eu acho que deve haver uma comparação. Se é para dizer, vamos beneficiar o consumidor, que ótimo. O consumidor tem condições agora de comparar preços. Fez com que a classe que trabalha com essa área tivesse que se profissionalizar, tivesse que estar atenta a essas mudanças, também investir em tecnologia, né? Preparar o seu pessoal, fazer os acordos com os grandes fornecedores para poder também oferecer excelentes serviços com preços competitivos. Então, assim, a dica é, o consumidor compara e, se a diferença for pequena, se não, assim, sinceramente, assim, procura uma pessoa ou uma empresa de confiança, né? Porque, como eu falei, às vezes aquela oferta tendora da internet... E existem vários casos. Eu lembro um tempo atrás que as pessoas se empolgavam para comprar em grupo, né, os grupons. Isso. A pessoa acabou comprando e depois, quando ela ia receber o pacote, ela não percebia que era para uma data... quando estava disponível, ou quando não era para aquilo que ela pensava em utilizar, não. Vai ser uma data na baixa temporada, daqui a 2 meses, que daí aquela oferta existe, né? Então, a comparação e uma escolha assim, bem feita, né? Eu acho que faz a diferença, certo? Quais são os tipos de vantagens que o turista tem ao optar por esse tipo de serviço? Bom, essa economia das atividades, né, das atividades compartilhadas, né, elas são bem interessantes. A gente vê no turismo também acontecendo isso daí, né? Existe um produto bem apropriado para jovens, que é o Couchsurfing, que é um aluguel de sofá, uma troca de sofá, ou seja, uma troca de gentilezas. Eu recebo pessoas na minha casa e, ao mesmo tempo que eu decido viajar, eu posso escolher uma casa que alguém que está na rede, né, e que oferece ali um espaço para eu descansar. Então, isso é a nova economia. A gente é perfeitamente a favor disso, né? O turismo, ele está crescendo, ele também é influenciado por essa tecnologia, e a gente não pode pensar que isso não vai chegar no nosso mercado. Vai sim, e vai impactar. Vai ter aquela pessoa que vai procurar esse tipo de serviço,
Vai ter uma outra pessoa que hoje procura o turismo de luxo, que não quer se incomodar com nada, que não quer pensar em nada. Ele quer chegar pro agente de viagem dele e fala assim, olha, me resolve isso daqui. Eu quero um pacote dessa natureza para esse destino, eu quero um produto totalmente sofisticado, diferenciado, não importa o valor, enfim, eu quero algo que seja muito exclusivo. E aí vai ter empresa preparada para oferecer esse tipo de serviço. Então, o turismo ele é democrático, ele atende das pessoas que querem algo bem simples e aquele que quer algo muito, muito sofisticado. E aí há espaço para todos trabalharem, né? Abre uma gama de possibilidades enorme. Legal. Agora, Atos, assim, vamos falar um pouquinho da Acatur, né? Que foi a primeira agência acadêmica de turismo do Brasil, né? Acho que é bacana a gente lembrar disso, né? E a Acatur opera em Balneário Camboriú, no campus da Univale em Balneário, né? Como é que está a Acatur? Quais são os serviços que essa agência oferece? Muito bem, professora. A gente realmente é um laboratório, né? Ela tem um aspecto comercial que ela atende o público da universidade, né? O público interno da universidade. Os alunos, professores, funcionários, a direção da universidade. Excepcionalmente atende-se também pessoas externas, mas não é o nosso foco. A gente não tem assim um compromisso, não um compromisso no sentido de atender, mas a gente não tem o hábito de fazer uma promoção externa forte, maciça, né, que pudesse atrair mais clientes. Nós temos bem claro na nossa orientação estratégica que a gente tem que atender muito bem o público da universidade, porque ela não deixa de ser um laboratório. É o principal produto dela é o ensino. Né? Então, a gente lá no ambiente, a gente tem alunos trabalhando, estudando, se informando, ajudando a gente nos processos, e esse é o principal papel dela. Bom, de qualquer forma, a gente também, para esse público dos alunos trabalhar e pegar, vamos dizer assim, realmente conhecer como é que se faz as coisas, eles precisam trabalhar com coisas reais. E as coisas reais é a nossa comercialização, que são passagens, são hospedagens, são pacotes turísticos, são produtos corporativos, são viagens técnicas. Para vários cursos a gente acaba oferecendo. A gente tem esse turismo de experiência que a gente está trabalhando em conjunto com outros cursos, né? E que isso eu acho que é uma possibilidade de a gente ainda avançar bastante nesse aspecto, criar produtos que envolvam outros cursos da Univale, aqui de Itajaí, e que tenham algo muito particular que a gente pode desenvolver de forma em conjunto, levando para o lado pedagógico. Dá né? um exemplo do que já acontece. A gente faz isso com a gastronomia porque envolve a gastronomia local lá. E os alunos vão visitar esses empreendimentos, vão conhecer os processos produtivos, bem interessantes. A gente, há pouco tempo, a gente teve aí viagens com o pessoal da comunicação. O pessoal foi para São Paulo visitar a Agência África, que é uma agência modelo lá de publicidade e propaganda, e além de outros lugares. Então, é uma parceria também do curso de turismo, a Acatur, e com o pessoal da publicidade e propaganda. Então, as professoras, né, a gente também esclarece que existe um envolvimento pedagógico, que as professoras que montam o roteiro, que em conjunto a gente define o que a gente vai fazer, né? Levando sempre pelo lado do conhecimento, né? E então a gente tem, e além disso, a gente tem uma parceria bem interessante com uma empresa chamada Intercultural, isso já de longa data, é o nosso braço na área de intercâmbios. É uma empresa que oferece produtos de excelência na área de intercâmbio. A gente tem um produto que ele é muito interessante para os alunos, e a gente comercializa ele há mais de 20 anos, que é o Work Experience, que é um produto consolidado aqui atendendo a universidade, que é aquele aluno que quer fazer um intercâmbio de final de ano, ele vai trabalhar numa empresa nos Estados Unidos, ele é remunerado para isso daí, tudo de forma legal. E o interessante é que, nesse sentido, como ele é remunerado, ele consegue fazer um intercâmbio e recuperar esse dinheiro que ele gastou, que ele gastou para fazer esse intercâmbio. Então, a ideia não é sair com muita grana no bolso. A ideia é fazer um intercâmbio, conseguir recuperar esse investimento que ele fez. Depois ele volta, além do intercâmbio, ele vai se aprimorar na questão da língua, vai ter uma experiência internacional, multicultural, vai poder conhecer os lugares lá, porque lá geralmente vão trabalhar em estações de esqui. Então, para nós é algo muito novo, porque aqui a gente não tem esse tipo de possibilidade. Então, lá as pessoas, eles ficam loucos quando vão para lá, né? Assim, se interessam bastante. E nesse semestre, nesse ano, a gente está levando 70 intercambistas para os Estados Unidos. Então, olha só, é um trabalho bem bacana que a Acatur faz.
né, atendendo então o aspecto acadêmico, mas também um aspecto comercial para os alunos aprenderem como se faz. Muito legal. Atos, bacana. Vamos deixar então os contatos, a Acatur? Bom, a Acatur ela tem em Balneário Camboriú, dentro do campus da Univale, né? O e-mail pode ser acessado, vocês podem encaminhar um e-mail para acatur.bc@univale.br. Nosso telefone lá é 3261-1221 e temos um posto de atendimento aqui no campus da Univale em Itajaí, no Centro de Vivências. O telefone lá é 33487760 e o e-mail daqui de Itajaí é acatur.itj@univale.br. Muito obrigada pela entrevista, então, bacana, né? Vamos ficar atentos aí às dicas do Atos. Nós conversando, então, com o professor Atos Henrique Teixeira, professor do curso de Turismo e Hotelaria, que é responsável pela Acatur, Agência Acadêmica de Turismo aqui da Univale. Obrigada. Obrigado a vocês. Obrigada, professora, e obrigada também a você que esteve presente conosco em mais Viva Voz. E a gente se vê, então, no próximo programa. Até lá!